Evangelho segundo Lucas. Capítulo 20. Pergunta do Zialdim sobre a autoridade de Yahushua. E sucedeu que, num daqueles dias, quando ele ensinava ao povo no templo sagrado, e proclamava o Evangelho, os chefes dos sacerdotes e os escribas vieram-lhe ao encontro, com os anciões. E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade tu fazes estas coisas? Ou, que te deu esta autoridade? E Yahushua respondeu-lhes: A imersão de Elcânon era dos céus? Ou dos filhos do homem? E eles arrazoavam entre si mesmos, dizendo: Se nós dissermos, dos céus, ele dirá, por que então não acreditastes nele? Mas se nós dissermos, dos filhos do homem, todo o povo nos apedrejará, porquanto foi persuadido do que Elcânon era um profeta. E eles responderam que não podiam dizer de onde procedia. E Yahushua disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Parábola dos vinhateiros homicidas. Então ele começou a falar ao povo esta parábola. Um certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a. Após partiu para uma terra distante, permanecendo por um longo tempo. E no tempo apropriado ele enviou um servo aos agricultores para que eles lhe dessem do fruto da vinha, mas os agricultores o espancaram, e o enviaram de volta vazio. E ele enviou outra vez outro servo, e também o espancaram, e o trataram vergonhosamente, e o enviaram de volta vazio. E ele enviou um terceiro, e também o feriram, e o expulsaram. Então o amo da vinha disse: Que farei? Eu enviarei o meu filho amado, pode ser que eles o reverenciem quando eles o virem. Mas vendo os agricultores, eles arrazoaram entre si mesmos, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. Então, o arremessaram para fora da vinha, e o mataram. Que lhes fará o dono da vinha? Ele virá e destruirá aqueles agricultores, e dará a vinha a outros. E quando ouviram isto, disseram: Que não suceda isto. E Yahushua lhes contemplando, disse-lhes: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, a mesma se tornou pedra de esquina? Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, mas sobre quem ela cair, ela o moerá reduzindo-lhe a pó. E os chefes dos sacerdotes e os escribas na mesma hora procuravam lançar as mãos sobre ele, mas eles temeram o povo, porque perceberam que ele tinha falado esta parábola contra eles próprios. O tributo a César. E eles se puseram a observá-lo, e enviaram espias, com pretensão de fingirem-se de justos, para que pudessem apanhá-lo em suas palavras, de modo que o entregassem ao poder e autoridade do governador. E eles o indagaram, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu proferes e ensinas retamente e nem usas de parcialidade com qualquer um e ensinas o caminho verdadeiro do Criador. É justo que paguemos impostos ao Kaiser, conhecido como César, ou não? Mas tendo Yahushua percebido a astúcia deles, disse-lhes: Por que me pondes à prova? Mostrai-me uma peça de prata. De quem é a imagem e a inscrição que ela tem? Eles responderam e disseram: Do Kaiser. E então Yahushua disse-lhes: Dai, portanto, ao Kaiser as coisas que são do Kaiser, e ao Criador as coisas que são do Criador. E eles não puderam apanhá-lo em suas palavras diante do povo, e se maravilharam da sua resposta, e se mantiveram em silêncio. A ressurreição dos mortos. Então veio ao seu encontro alguns dos Saduquim, saduceus, que negavam que houvesse ressurreição, e estes interrogaram-lhe, dizendo: Mestre, Macha nosso professor, nos escreveu: Se o irmão de alguém morrer, que tiver uma esposa, e morrendo ele sem deixar filhos, seu irmão deveria tomar sua esposa, e suscitar semente para seu irmão. Havia, portanto, 7 irmãos, o primeiro tomou para si uma esposa, e morreu sem deixar filhos. E o segundo, a tomou como esposa, e ele morreu sem filhos. E o terceiro, tomou-a. Da mesma maneira todos os 7, e todos não deixaram filhos, e morreram. Por último, a mulher também morreu. Entretanto, na ressurreição de quem ela será esposa? Porque todos os 7 a tiveram por esposa. E Yahushua respondendo, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se, e são dados em casamento.
Mas os que hão de ser considerados dignos de obter o mundo vindouro, e a ressurreição dos mortos, nem casam, nem são dados em casamento. Nem podem mais morrer, porquanto eles são iguais aos mensageiros celestiais, e são filhos do Criador, sendo filhos da ressurreição. Ora, os mortos ressuscitarão, ainda, Macho demonstrou na sarça, quando chama Ial, o Criador de Abraão, e o Criador de Ial-Zaca, e o Criador de Acab. Porque ele não é Criador dos mortos, mas de vivos, porque tudo vive para ele. Então alguns dentre os escribas responderam, dizendo: Mestre, tu disseste bem. E depois daquilo eles não lhe inquiriam qualquer pergunta. O Machia, filho e governante de Dudi. E Yausha disse-lhes: Como eles dizem que o Machia é o filho de Dudi? E visto que ainda o próprio Dudi proferiu no rolo dos salmos. Ial disse ao meu Salvador e Machia: Assenta-te à minha mão direita, até que eu faça dos teus inimigos banqueta dos teus pés. Se Dudi, portanto, o chamou de Salvador e Machia, como pode então ser ele o filho de Dudi? Yausha julga os escribas. Então, na presença de todo o povo, ele disse aos seus discípulos: Acautelai-vos dos escribas, que apreciam andar com vestes longas, e amam as saudações nos mercados, e os assentos mais elevados nas sinagogas, e os melhores lugares nas festas, que defraudam as casas das viúvas, e fazem exibição das longas orações. Esses receberão maior dano.